Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um AmiCast, hoje com a presença ilustre do pastor Éder Oliveira. O que manda hoje, Padilha? Isso aí, meus irmãos, paz de Jesus. Estamos nós aqui de novo, mais um episódio do AmiCast. Eu quero agradecer você que nos acompanha, né, e que tem compartilhado o link, né, dessa nossa conversa, sempre relacionada à fé, ao desenvolvimento da nossa salvação, entre outras cositas más, né? Então, hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Éder Oliveira, que é da Assembleia de Deus Ministério Belém, aqui da cidade de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. E nós vamos falar sobre a vida do pastoreio, né, a vida diária, a vida profissional e entre outras coisas, né, pastor? Pastor, é um prazer lhe receber aqui na nossa casa, nesse programa aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco. Pastor, para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E nós estamos alegres, né, de poder participar e compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na igreja, no trabalho, enfim. Estamos aí para somar junto com os irmãos. Amém. Pastor, o senhor é pastor na Assembleia de Deus Ministério Belém, isso, né? Isso aí, isso aí. Tá. Em que bairro ali de Canoas? Na verdade, eu moro em Canoas, mas a igreja é em Nova Santa Rita, no centro, bem no centro da cidade de Nova Santa Rita. Em Nova Santa Rita. Eu só resido mesmo em Canoas. Né? Entendi. Não é longe, né? Não, tá ali 15 quilômetros, 18 quilômetros ali. Ah, bueno. É bem divisa ali. Eu venho de Viamão para cá, eu moro em Viamão. E aí eu congrego aqui em Sapucaia, para os irmãos que não são aqui da região, para compreender mais ou menos a distância, em torno de 42, 43 quilômetros mais ou menos. É bastante longe, né? É bastante longe. A gente tem esses dias alguns irmãos ali de Canoas, disseram, a gente queria congregar aqui, mas é um pouco longe, né? Uhum. E aí nós temos membros que vêm de Estrela. De Estrela. Que distância é? Dá mais ou menos 100 quilômetros ao lado de Lajeado. Boa. Então eles vêm, estão congregando com nós já mais de um ano já. Que legal, rapaz. E tem sido uma benção. Você sabe que eu li um livro contando a história da Assembleia de Deus lá na cidade de Viamão. Um livro do pastor, como é o nome do pastor? Não vou lembrar o nome do pastor agora, mas é um livro que conta a história, então é apaixonante, sabe? Tu vê como é que as coisas nasceram, compreender o que é a Assembleia de Deus hoje na cidade, e tudo o que eles passaram para que ela fosse estabelecida, né? Se consolidasse na cidade. Tem casos de irmãos que moravam em uma região, que moravam mais central, assim, mais nos bairros mais dentro do município, assim, e tinha as congregações, como tem, né, até hoje, as congregações muito distantes nos bairros, assim, mais para a zona rural, por exemplo. Porque Viamão 70% do espaço territorial é rural. Né? Então, e na época não se tinha muito transporte coletivo. Então, e carro, então, raramente algum irmão tinha um carro. Né? Então, o que se fazia? Pegava o transporte coletivo no horário que tinha, se ia para tal região, se fazia as visitas, como de praxe, né? Levava ceia na casa dos irmãos, mais idosos, mais enfermos e tal, aquela coisa toda. Ficava para o culto, dormia nos bancos da igreja, nos bancos de madeira, aqueles feitos de pau a pique, e pegava o ônibus no outro dia de manhã para voltar, porque não tinha ônibus para eles voltar. Então, eles fizeram isso por muitos anos, inverno, verão, todas as estações, enfrentando toda a dificuldade, né, para ir pregar a palavra do Senhor. Então, quando o pastor fala sobre essa distância que os irmãos às vezes percorrem, né, para congregar, né, porque tem afinidade, ou porque Deus mandou, ou porque, enfim, escolheu fazer isso, me lembro dessas histórias, às vezes da dificuldade que a gente tem, né, que a gente enfrenta para poder permanecer firme num propósito, né, pastor? Essa é a realidade, irmão. Hoje a gente vê a facilidade, né, que muitas pessoas têm. Hoje tem igrejas em todos os bairros, praticamente, de cidades. Como diz, tem uma igreja do lado da outra. É verdade. E as pessoas, mesmo assim, chegou um ponto, pastor, que eu estava dizendo isso com alguns irmãos, que nós chegamos num ponto tão dificultoso do evangelho de hoje, que nós temos que criar muitas coisas para atrair as pessoas. Por quê? Porque muitos lugares
o principal que atrai as pessoas, muitas igrejas já perderam, que é a questão espiritual. O povo perdeu. Muitos lugares, eu estava conversando na semana agora que a gente recebeu o pastor Moisés Leopoldino, que esteve pregando com nós, e nós estávamos falando sobre isso, né? Não existe, ele comentando com nós, que hoje o povo é muito inteligente. Não existe uma geração tão inteligente como a de hoje. Mas é uma geração inteligente, mas uma geração que não tem sabedoria. E é uma realidade. Hoje você vê na igreja, né, contando a história da Assembleia de Deus de Viamão e muitas outras histórias de irmãos, de pessoas que saíam, iam a cavalo, iam de carroça, iam a pé. E hoje as pessoas têm de tudo, irmão. E mesmo assim eles não vão. Se o vento está muito forte, eles não vão. Se a chuva está demais, não vai. E hoje a maior parte das pessoas tem carro, tem como ir, né? Daí já tem a questão da gasolina. Ah, mas hoje eu não tenho. Ah, mas é muito culto. Ah, mas é muito compromisso. E na verdade a gente sabe que não é. É o que a palavra diz, que naqueles últimos dias o amor ele vai se esfriar, irmãos. E o senhor sabe que mesmo diante da realidade dos dados hoje estatísticos, né, pastor? Porque o que acontece? E aí eu vou chegar onde o senhor estava falando agora. Segundo o IBGE, hoje nós vamos, não tem o dado certo, eles não divulgaram ainda, mas segundo as estimativas dos dados em relação ao desenvolvimento da fé no Brasil, num universo de 203 milhões de habitantes que hoje nós temos no Brasil, 89 aproximadamente, 89 milhões são evangélicos. A religião que mais cresce no Brasil é o evangelho, o evangelicalismo. Né? Mas aí é aquilo que o senhor vem falando, né? Tem uma igreja do lado da outra, tem vários tipos de tradição, né? Evangélica, por assim dizer, e alguns, cada um crê de um jeito, né? Não se tem mais uma linha de pensamento, assim, não se tem mais uma firmeza de ensino, né? Porque são muitas denominações, é uma coisa muito variada. De certa forma, até é bom porque o evangelho está sendo pregado, né? Mas a igreja ela cresceu muito, ela explodiu no Brasil, ela inchou no Brasil, minha avaliação, né? É aquilo que o senhor fala, ela inchou, ela tem muita aparência de muita declaração de fé, né? Mas pouco fundamento de fé. Porque a mesma forma, desculpa, só para concluir, da mesma forma, pastor, eu vejo que ao mesmo tempo que explode a igreja no Brasil, que ela incha, se aumenta nível de corrupção, se aumenta nível de violência sexual, se aumenta nível de todos, de assassinatos, de suicídios, de doenças mentais, de tudo. Como é que a gente vê isso, né? Pastor, eu creio que hoje a igreja ela se cresceu muito no número. Isso. Em números, ela é uma igreja poderosa, mas em qualidade é uma igreja muito suja. Hoje nós criamos e a gente conversava sobre isso, que as pessoas eles vão na igreja para se sentir bem. Isso aí. Eles chegam e dizem assim, não, pastor, eu gostei da igreja, tá, mas por que tu gostou? Porque eu me senti bem. Uhum. E a igreja, o evangelho não foi criado para nós se sentir bem. O evangelho ele é criado para nós ser confrontados. E é isso, irmão, que nós não vimos hoje. As pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas eles não querem mudar de vida. Eles querem seguir na mesma vida, no mesmo comportamento, né? Por quê? Porque há muitas portas abertas, né? Há uma facilidade muito grande, né? A gente respeita cada pastor, cada pensamento, mas é o que eu sempre digo lá na nossa igreja, irmãos, nós temos tentado, não somos perfeitos, ninguém é, né? Mas tentamos priorizar a qualidade do evangelho do que a quantidade. Porque esses dias eu fui questionado de uma pessoa e ela disse para mim assim, pastor, tem tal igreja aí que está com 2.000 membros. Está avançando, está tomando conta. Só que aí você vai ver, né? A gente tem que respeitar,
mas não podemos deixar de pregar. E aí tem casal de homossexual que faz parte de encontro de casais, dentro da igreja. Então tu vai começando a perceber que se tu abrir a porta, meu Deus, o que mais pessoas veem, eles querem. Eles estipulam uma fé que não é o É evangelho. o evangelho terapêutico, né? Exatamente. Então, a gente acompanha, por exemplo, o Instagram, por exemplo, tu vai ver postagem de muitos irmãos. Nem estou me referindo até a nenhum aqui da nossa congregação, porque realmente não vi isso, de fato. Mas a gente vê as pessoas que dizem que foram à igreja para recarregar suas energias, para se preparar para a semana, que é exatamente essa experiência emocional, Exato. essa experiência sensitiva, né, somente, né, de vir chorar, cantar umas músicas legais, ouvir uma palavra de motivação e fé e tocar sua vida, entendeu? Então, realmente, né, a gente precisa voltar ao evangelho da fé, o evangelho que está na Bíblia, o que Jesus nos apresentou como evangelho. Mas, pastor, falando do senhor tem a sua experiência de fé, de conhecer Jesus. Quanto foi que o senhor teve um encontro com Jesus e mudou de vida, assim, e aí disse assim, agora eu quero Jesus para sempre? Pastor, eu tive um passado um pouco difícil, né? Um passado de envolvimento com a droga, com muitas coisas ruins, né? Mas Jesus, por misericórdia, né, teve compaixão, me salvou, né? Um dia eu entrei numa igreja e ali Deus começou a mudar a minha vida. E eu sempre digo assim que às vezes a pessoa diz assim, E quantos anos faz? Quanto tempo? isso quando eu vim, hoje já faz por volta da primeira vez que fui para a igreja, uns 12 a 13 anos. Já. Então hoje eu digo, pastor, que quando eu fui, a igreja era um pouquinho mais rígida, né? Severa, em algumas, até mesmo em costumes, né? Então, e eu sempre digo, isso nunca me fez mal. Pelo contrário, foi muito bem. Porque quando a gente é amassado, a gente realmente se tornou um escravo de Satanás, a gente percebe que tudo que a igreja te coloca são coisas que vai abençoar a tua vida e vai mudar a tua vida. Então a gente veio de uma vida destruída, né? Jesus teve misericórdia, aceitei a Jesus, comecei uma caminhada de fé, né? Comecei um caminho, Deus começou a mudar a minha vida, fomos buscando ao Senhor, orando. O senhor teve envolvimento com drogas, isso? Com droga. E aí, nesse período que o senhor teve um encontro com Jesus na congregação que o senhor foi, ali o senhor estava ainda sob efeito de substância? Nunca mais, depois daquele dia, né? Nunca mais usei droga. Isso já vai para quase 15 anos. E usou muito tempo? Eu usei pouco tempo, mas me afundei em pouco tempo. Bem intenso. Porque eu com 14 anos comecei a fumar maconha e já caí no crack, né? Quantos anos está agora, pastor? Hoje eu estou com 33 anos. 33 anos. Mesma idade do outro pastor que estava conosco no outro episódio, pastor Rodrigo, acho 30 e poucos também. Então, com 15 anos eu estava afundado já. Com 16 piorou, 17 piorou. Então, sim, aí vai piorando, né? E o crack é uma droga terrível, mano. Mas tu chegou a dormir na rua, assim, ficar fora de casa e tal? Sim. Quando eu caí na droga, eu não estava morando no Rio Grande do Sul. Sou natural de Porto Alegre, mas os meus pais são natural do Paraná, Maringá, né? E a gente tinha ido para lá, estava morando lá e foi aonde eu caí na droga. Então, pela situação que eu estava vivendo, meus pais voltaram embora e eu fiquei lá. Então, eu fiquei morando na casa, né, de amigos, de pessoas, de traficante, no meio da favela. Bah. E ali, como diz o ditado, né, ali eu comi o pão que o diabo amassou. Então, foi um passado difícil, né? Mas, quando retornei para cá, Deus... Lá mesmo, né, quando eu estava nesse caótico, um dia estava numa casa, outro dia na outra. Eu estava numa casa um dia e nesse dia chegou 2 mulheres no portão. E lá no Paraná. E a pessoa que estava ali, ela, dona da casa, disse para mim, olha,
chegou 2 mulheres aqui, a mãe está esperando elas aqui, elas são da igreja, elas vão fazer uma oração, mas eu quero que tu fique aí nesse quarto aí, porque para que depois que ela sair, tu vai embora. Eu disse, tá bom. Fiquei naquele quarto ali, né? E aquelas mulheres começaram a orar. Naquela época a gente não tinha conhecimento, né? Começou aquela gritaria, daqui a pouco uma das mulheres, né, olhou para a dona da casa e disse, olha, Deus mandou ir orar no teu quarto. Olha aí. E aí ela ficou com aquele, não, tem um quarto aqui. Aí foi num quarto, olhou, não tinha nada naquele quarto. E ela disse, não é aqui que Deus manda orar. Tem outro quarto? Tem. Foi no segundo quarto, olhou, não tinha nada. E eu estava no terceiro quarto, que era o último quarto, lá no canto, né? E aí ela disse, tem mais um? Ela disse, tem lá no final. E aí quando ela chegou lá, eu estava sentado. Ela olhou para mim e disse, levanta a tua cabeça. Hoje mesmo o diabo tinha te pedido a tua alma. Hoje mesmo teus amigos iam te matar. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer que vai mudar a tua vida. E a partir de hoje tua história muda. Eu não vejo tu na igreja aqui. Eu vejo tu saindo daqui e indo para um outro estado. E lá Jesus vai mudar a tua vida. Tu vai ser um empresário, tu vai ser um pastor. Deus te consagrou. E ali, ela falando tudo aquilo ali, para mim, entrava no ouvido e saia no outro. Isso há 12 anos atrás. Porque... E tu estava sob efeito de droga. Não estava. Estava tranquilo, mas estava com a vida destruída. Claro. E aquilo ali, eu lembro que uma das coisas que ela disse, né, eu estava acho que com 16, 17 anos, ela disse assim para mim, e a primeira coisa que tu vai ter, que Deus vai te dar, vai ser uma moto, e essa moto é vermelha. Olha aí, te dá até a cor. E tu sabe, pastor, que 2 meses depois eu estava desembarcando em Porto Alegre. E aí fui, passou-se mais uns 3 meses, eu fui para a igreja. E ali comecei. Tá, a partir daquele momento ali que teve um encontro com essa irmã, que essa irmã foi lá, inspirada por Deus. Essas experiências são muito incríveis. A gente hoje se ouve com muita raridade experiências como essas, né? Assim, de pessoas ousadas que se deixaram usar por Deus, né? E vão realmente ao encontro, ao campo e vão fazer as coisas como tem que ser. Eu tive uma experiência semelhante a essa, assim, na minha adolescência. Aí depois desse encontro que teve com essa irmã, tu nunca mais viu ela? Nunca mais. Nunca mais. Essas 2 irmãs, elas eram da Deus e Amor. Tinha uma delas, eu lembro, não lembro a fisionomia, mas uma coisa que marcou, que a metade da orelha dela era arrancada. Ela tinha um envolvimento com o tráfico, Jesus libertou ela. E até a orelha dela, eles tinham arrancado a metade. Então ela tinha um testemunho muito forte, uma mulher muito usada por Deus. E depois que ela me falou aquilo, eu segui na minha vida, né? Segui se drogando, segui. 60 dias depois eu estava aqui em Porto Alegre. Nessa época tu era solteiro, tudo, não tinha? Não tinha. Não tinha nada, não. Tinha uma namorada, né? Lá. Mas depois a gente veio para cá, Deus começou, né? Eu vim embora para cá. E aí Jesus começou a mudar a minha vida, fazer uma obra poderosa. Aí depois dessa, tu veio para cá, tá, ok, foi congregar. E aí depois... ainda passou uns 3 meses, né? Só falar que, irmãos, assim, de vez em quando vocês ouvem uns barulhos aí no fundo, talvez, entendeu? Alguma música, alguma conversa. É que a gente está produzindo aqui também o culto, que vai começar daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente tem o culto campeiro, que vai começar aqui, os irmãos estão Mas aproveitando a deixa, o senhor teve muitos desafios durante a conversão, porque pelo menos eu acredito, na minha realidade, não deve ter sido tão fácil esse caminho, né? Principalmente por causa do envolvimento com droga, que afeta muito o psicológico. Teve muitos desafios? Foi o desafio mais pesado para mim, irmão, foi que
quando eu comecei a ir para a igreja, tinha uma irmã, que hoje é difícil isso, né? Mas tinha uma irmã, que aí quando eu vim de Porto Alegre, eu fui um dia na casa da minha irmã, e na minha irmã tinha uma mulher, a minha irmã não é cristã até hoje, né? Mas tinha uma mulher lá tomando café. E eu tinha acabado de chegar do Paraná, e estava ali e tal, e ela disse para mim assim, Deus vai mudar a tua vida. Eu ouvi aquela palavra, mas tipo, não tinha como, né? Na condição, eu vim só com a roupa do corpo, porque eu não tinha nada. E aquela irmã disse para mim assim, eu não vou desistir de ti. E ela começou uma campanha de oração na casa da minha mãe, do meu pai, que eu morava com eles. Irmão, ela ficou 3 meses orando, todo dia. Todo dia ela chegava na minha casa e ela disse assim, ó, o dia que tu for para a igreja eu paro. Enquanto tu não for, não paro. Todo dia ela ia. E isso durou uns 3 meses. E aí eu fui um dia, né? Fui e comecei a ir. Quando eu comecei a ir, o meu irmão começou a traficar. E aí a droga estava dentro da minha casa. Então foi um período bem difícil para mim, sabe? Mas aquilo foi tão forte que ela ministrava, ela orava e ela continuou orando comigo, me ajudando em oração, que aí uma das coisas que priorizou para mim, que hoje eu sei que me ajudou bastante, foi que pelo fato que mesmo que meu irmão estava ali trabalhando com droga, às vezes me chamava, chegou aqui, vamos experimentar e tal, eu comecei a repudiar aquilo. E aí eu comecei a me envolver com o pessoal da igreja. Uhum. Então tinha o filho da irmã que era a esposa do pastor, daí eu ia para lá jogar videogame com ele. E eu comecei a me envolver com outro tipo de pessoas. Entendi. E isso para mim foi um divisor de águas. Por quê? Porque daí lá no Paraná eu tinha meus amigos. Às vezes eu queria sair da droga, porque eu estava no fundo, e quando eu estava ali uma semana sem usar nada, chegava um amigo. E aqui não, porque daí aqui eu estava, como eu tinha ficado uns anos lá, então quando eu voltei para cá, ainda que eu conhecesse muitos amigos, eu estava fora das amizades. E isso para mim foi algo que me ajudou muito, né? E é o que eu vejo hoje, a dificuldade de muitas pessoas, né? E o pastor sempre dizia para mim, Éder, se tu quiser ir para o desafio, eu te levo. Mas o desafio é aqui fora. A comunidade terapêutica, tu diz isso. Isso. Ele dizia para mim, o desafio é aqui. Né? Lá dentro tu vai te isolar, mas o desafio é aqui mesmo. É aqui fora que é o desafio. E isso, eu acredito que isso foi um desafio, mas ao mesmo tempo, a maior ajuda que foi para mim foi que eu consegui me desencilhar das amizades, né? Então, como eu me afastei dos amigos, foi melhor para mim. Entendi. Tu sabe que quando eu voltei para Jesus, eu tive uma experiência de fé quando eu era adolescente, né? Aí eu fui acolhido dentro de um seminário, fiquei no seminário por 5 anos. E aí, logo depois que eu saí, com 21 anos, por aí, eu caí na fé. Eu voltei para Jesus, Jesus me resgatou. Eu estava no auge do consumo de entorpecentes também, crack, tudo. Foi em 2011. Em 2011 eu voltei para Jesus. Jesus me traz de volta. Em 2011, a primeira coisa que eu fiz foi entregar meu telefone, entendeu? Eu preciso trocar o número de telefone, entendeu? Porque eu não precisava eu não queria mais me relacionar com as pessoas que eu me relacionava, porque senão eu ia usar de novo. Era certo que eu ia usar, não tenha dúvida disso. Então eu mudei rotina. Aí eu arrumei um trabalho que era extremamente disciplinado, sabe, pastor? Disciplina mesmo. Eu não podia pisar fora de uma linha sem autorização prévia, porque era uma indústria, né? Então tu tem caminho para andar, tu tem limite para andar, tu tem setor que tu não pode entrar. Então toda essa disciplina e quebrar os vínculos com as pessoas nesse primeiro momento de recuperação foi muito importante. Foi muito importante para mim, bem como o senhor disse. Então eu acredito que a disciplina
né? E a mudança das relações e novas relações no momento de mudança acho que é muito importante. É exatamente como o senhor relatou aí para mim. E aí tá, ok, o senhor teve os desafios, enfrentou tudo isso e tal. Quando foi que o senhor descobriu o seu chamado? Aí eu fui para a igreja, irmãos. Para a Assembleia de Deus. Isso. E aí comecei a buscar Deus. Né? Era Assembleia de Deus, Ministério Geração Eleita, né? Essa é a igreja que eu me converti. E aí comecei a querer buscar, orar, buscava. O pastor me ajudava, eu ia em todos os cultos. O pastor passava lá, me pegava. Tinha culto no Guajuvira, Nova Santa Rita, tinha culto em Canoas. Todos os cultos eu estava. Legal, ele ia te buscar. Ele ia me buscar. E aí eu comecei a ir, e Deus falava para mim, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo. E uma das coisas que marcou para mim, hoje eu tenho isso como um testemunho, que eu fiquei nessa igreja mais ou menos uns 2 anos e pouco, na minha conversão. E se tinha um jovem que se converteu, fui eu, irmão. Eu orava 5 horas por dia, irmão. 5 horas por dia. Então Jesus me batizou dentro do meu quarto, nas minhas campanhas de oração. Jesus me batizou com o Espírito Santo, enfim. E aí Deus começou a me dar mensagem. Eu lia a Bíblia, buscava, e Deus começou a me dar mensagem, mandar mensagem. E eu digo, meu Deus, se Deus me deu essa mensagem, eu vou chegar no culto, o pastor vai me chamar. E aí eu ia com aquilo no meu coração, né? Preparado. Podia ir que ia estourar tudo. Aí eu pregava no espelho, né? Eu tinha um espelho grande no meu quarto, pregava naquele espelho, olhando só para mim, parecia que tinha 10 mil pessoas ali. E chegava no culto... Eu pregava no mato, rapaz, do negócio que tinha atrás do seminário. E aí a gente chegava no culto, o pastor chamava todo mundo, menos eu. Olha aí. Só que uma coisa, irmão, que hoje eu digo e eu glorifico a Deus, e isso eu tenho comigo, né? Eu nunca pedi, pastor, nunca. Para pregar? Nunca. Uma oportunidade, nunca. Eu queria, mas não pedia. Porque eu orava e eu dizia, Senhor, a hora que for do Senhor, Ele vai me chamar. E só para te ter ideia, irmão, isso nunca me tirou da igreja, nunca fez eu mudar o caminho. E eu fiquei ali com o pastor quase 3 anos, era um outro ministério, né? E aí, nesse período, eu fui conhecendo várias igrejas, conheci a Assembleia de Deus, né? A Missão, que hoje é uma das maiores igrejas que tem, né? E ali eu senti que foi se encaminhando para o fim do meu tempo nesse ministério. Entendi. Então a gente orou, e Deus me dirigiu. E lá o senhor nunca ministrou a palavra? Não. Inclusive, eu saí... Olha o que aconteceu, professor. Eu saí da igreja com quase 3 anos, sem nunca ter ministrado a palavra. O senhor sabe que o Theo Hayashi, o senhor deve conhecer o Theo Hayashi, o pastor Theo Hayashi, pastor muito influente no Brasil aí. Ele foi servir um pastor em outro país, num processo de discipulado e treinamento, né? Antes de ser pastor e tal. Mas ele já era pregador da palavra. E ele foi para servir o cara, para carregar a sacola do cara, entendeu? Do outro pastor lá, para ser treinado por ele, para o ministério. Ele ficou 5 anos, se não me falha a memória, com esse pastor. O pastor nunca deu a oportunidade para ele não dizer nem amém com o microfone da igreja. Nada. Ele disse que foi um período de muito treinamento de caráter, de vida espiritual, de transformação de vida, mesmo já sendo um menino pregador da palavra, entendeu? De ter experiências com Deus e de aprender a honrar e respeitar a liderança como ele nunca tinha tido. E ele chegava a pensar assim, poxa Deus, olha só, eu estou aqui e eu nunca fui chamado para ministrar a palavra. O que está acontecendo? Todo mundo é chamado, menos eu. Sabe? E ele fala isso no sentido de dizer que a semente cresce na sombra, né? Às vezes Deus está te preparando, né? Então tu está num processo ainda de desenvolvimento, né, de crescimento. É difícil, pastor, a gente entender que o nosso crescimento está na sombra, está no escuro, né? Que é ali que a gente precisa
resistir. A Bíblia mesmo diz que quando Moisés, quando nasce, Joquebede esconde ele, né? Uhum. E a Bíblia diz e escondeu por 3 meses. Mas a Bíblia vai dizer que o menino crescia. E mesmo Então, às assim, vezes, o e depois menino ficou lá seguia ainda com o crescendo. sogro, né? Sendo discipulado ainda depois de bom Exato. tempo, né? Então, o que acontece, pastor? Mesmo às vezes escondido, você está crescendo. É. Então, isso foi algo que foi muito bom para mim, sabe? Porque hoje a gente, como pastor e estando na frente de um trabalho, às vezes as pessoas, né, fica triste, não me chama para cantar, o pastor não me dá oportunidade, irmão. E às vezes tinha pessoas que recebiam oportunidade e eu sabia que o camarada não orava, não fazia nada. E eu pensava, dizia, meu Deus, cara, o cara tá lá e eu tô orando 5 horas por dia, irmão. Aí fica na batalha daí. E Né? eu fico aqui. Mas uma coisa eu digo, pastor, eu nunca fui no pastor falar, dizer do irmão, da irmã, Entendi. que nunca, pastor. Mas E o isso foi muito bom O para senhor mim. está falando sobre isso, sobre esse tempo de preparo, né? De ficar incubado ali, né? Vamos falar assim. E se a gente for analisar, isso aconteceu com muita gente, né? Na Bíblia ali, praticamente todos os personagens bíblicos em evidência, aconteceu isso. O senhor vai ver o exemplo do próprio João Batista, que foi para o deserto ainda, né? O próprio ministério de Jesus, ele foi preparado desde menino. Começou a exercer efetivamente seu ministério já aos 30 anos de idade, né? Então, tem todo um processo de desenvolvimento que a gente não está respeitando, né? Que hoje, eu falava com o pastor Rodrigo esses dias, no outro episódio, exatamente sobre isso, sobre a gente não respeitar mais o tempo, a gente quer as coisas de forma imediata. A gente acha que é assim, imediatamente, né? Eu entrego minha vida para Jesus, teoricamente, né? Eu recebo um encontro com Jesus, sou atraído para Jesus e eu quero no outro dia que as coisas estejam já na minha mão. Eu quero a bênção, eu quero a cura das minhas emoções, a cura das minhas dores, dos meus traumas, imediatamente, né? E isso sem analisar que isso requer tempo, né, pastor? É um processo, né? A cura da nossa alma é um processo, né? O senhor enfrentou, possivelmente, pelo uso de entorpecente, outras consequências em relação a isso. Teve que amadurecer para, então, ser chamado por Deus, lembrando. E agora me ocorre que o senhor recebeu uma profecia lá na cidade, lá em Paraná, lá em Maringá, de uma mulher que o senhor não conhecia, que entrou lá num quarto, que ela não sabia que o senhor estava, e ela lhe disse que o senhor seria pastor. Exato, pastor. E aí, o que acontece? Sabe o que aconteceu? E aí passou o tempo, irmão, fui para a igreja, daí comecei a trabalhar numa pizzaria. Eu lembro que eu dizia para o pastor, eu ia levar o meu dízimo, era R$3. E aí eu dizia, pastor, tem até vergonha, pastor. E ele dizia para mim, não importa. Tenha certeza que vai chegar um dia que Deus vai te honrar. E aí eu comecei a servir a Deus e aí Deus foi abrindo porta, foi abençoando, né? Eu tive uma empresa de motoboy e a moto que eu comprei era uma moto vermelha. Ah, vermelha, aquela que a irmã falou lá. Então, quase... Mas tu não procurou a vermelha, quando tu viu, tu já estava com ela. Exatamente. E quando eu levei ela para casa, eu lembrei da irmã. Olha aí, rapaz. Então, passou ali 6 anos, né, mais ou menos, e aquela profecia se cumpriu, né? Então, tudo tem um tempo, né, irmão? Tudo tem um tempo. E eu fiquei nessa igreja, depois saí, fui para a Assembleia de Deus, e eu, em 15 dias na Assembleia de Deus, né, nunca fui recebido, logo foi a troca de encarregado na época, né? Eu entrei numa semana, o encarregado me recebeu na terça, no domingo trocou o encarregado. E entrou outro. E aí eu cheguei na escola dominical, da outra semana, domingo de manhã, o pastor me chamou e disse, ô Moeda, eu não era nada da igreja, não era diácono, não era nada. Hoje tu vai pregar de noite. Olha aí. E eu fazia 20 dias, 15 dias que eu estava na Assembleia de Deus. E eu digo, meu Deus, pastor, nessa igreja que eu fui, era a congregação da Santo Ângelo,
na época, pastor, tinha 14 presbíteros na igreja, só de obreiro. Isso em Canoas. Isso em Canoas. Tinha 14 presbíteros na igreja, tinha 4 diáconos e 4 evangelistas. Só de obreiro. E tinha mais ou menos uns 6 pregadores itinerantes que congregavam na igreja. Então, pregar lá, irmão, não era fácil. O cara já ia tremendo. E eu dizia, meu Deus, e agora o pastor me jogou nisso aí. E eu fui para oração, irmão. Fui para oração. E naquele domingo, irmão, para a glória de Deus, a gente trouxe uma palavra bem simples, né, e objetiva, mas Deus manifestou de uma forma... O senhor lembra o que o senhor pregou? Lembro. Eu preguei sobre, se eu não me engano, mano, foi a passagem ali de Senaqueribe, quando ele... quando Ezequias, né, volta para reabrir o templo, que o templo estava fechado, e a Bíblia diz que ele entrou no templo para que a adoração voltasse. E quando ele chegou no templo, aí escuta o que aconteceu nesse culto, nesse dia. Eu falei sobre Ezequias, que Ezequias retomou, e aí ele disse, tá aí, onde é que o povo está adorando? Ele disse, o templo está fechado. E aí a Bíblia diz que ele foi, né, eu não me lembro agora a passagem, né? E ele foi até o templo, quando chegou o templo estava todo fechado, e a Bíblia diz assim que havia muita sujeira. Então ele convocou todo o povo para limpar o templo, para voltar à adoração. Sim, o culto tinha sido profanado, né? Exatamente. É isso aí. E aí, pastor, esse pastor que tinha assumido a igreja, e eu pregando aquela mensagem, comecei a falar sobre que o Ezequias reabriu o templo, começou a limpar o templo. E eu lembro que eu peguei na mão do pastor e Deus falou para mim, fala para ele que eu trouxe ele aqui como Ezequias, para limpar o templo. Ele tinha recém-assumido. E aí Deus me tomou. Falei para ele, e eu disse, esses obreiros que estão aqui, isso no altar, irmão, era um domingo de noite, a igreja lotada de gente. E eu disse, todos esses obreiros aqui, ó, Deus manda dizer, vocês têm que se perdoar. Vocês têm que pedir perdão. É noite de concerto. Irmão, isso era mais ou menos umas 8 horas da noite. O culto começava às 7h30, era 8 e pouquinho, né? Dava o término às 9 horas. E eu preguei aquela mensagem e entreguei esse recado, irmão. E eu disse, daqui Deus vai começar a manifestar. E para a glória de Deus, pastor, 9 horas eu entreguei o microfone para o pastor. Ele não conseguia acabar o culto. Os presbíteros, os obreiros começaram a tudo pedir perdão. E começaram a se abraçar. Deus manifestou uma glória. Era 11 horas, pastor. O pastor não conseguia terminar o culto. Era gente de joelho, era gente se rolando. Foi uma glória de Deus. E a partir dali, eu não parei mais. Não. Aí comecei a pregar. Aí fiquei itinerante mais ou menos uns 2 anos. Depois segui trabalhando, parei de trabalhar. Fui para a itinerância, fiquei uns 2 anos pregando, viajando por vários lugares e tal. Até que voltei, parei, aí fui para Santa Rita, congregar em Santa Rita, né? Na Assembleia de Deus. Ali trabalhei com culto da vitória, de tarde, de noite. Depois auxiliava o pastor ali com trabalho evangelístico, pregando no campo. Até que saí, a gente formalizou a nossa igreja e estamos lá até hoje. Isso aí, daí, então, aí tu foi ordenado pastor nesse ministério aí? Não. Depois que eu saí da Assembleia de Deus. Ah, tá. Né? Quem me ordenou a pastor foi o pastor Noé, que foi quando nós saímos da Assembleia e viemos junto e se coligamos aqui. Ah, entendi. Aí, então, agora faz 3 anos e pouco isso? Isso. Que tu é pastor, que tu foi ordenado pastor. Isso aí.
Pois é, que interessante isso, né? Demorou aí quase 10 anos, né, para se concluir, um pouco mais, até um pouco menos de 10 anos, né? Para se É, concluir o que essa irmã havia dito lá. e nisso tudo, pastor, várias pessoas, né, E tu não duvidou profeta, nunca que isso seria possível? nunca duvidei, né, irmãos? Daquilo que a Mas mulher, que a irmã havia te dito lá em Maringá? sabia que era muito difícil, né? Uhum. Era difícil. Porque a gente se conhece, né, pastor Éder? Porque assim, pastor, o que acontece? Né? E a gente... Uma realidade, né, pastor? Eu creio, né? Eu creio assim. O homem, ele criou algumas hierarquias, mas eu, na minha concepção, eu acredito que cada pessoa tem uma vocação, né? O próprio Paulo ele disse, né, que nós temos que permanecer na vocação que nós fomos chamados. Eu acredito nisso, pastor. Se eu tivesse na Assembleia, talvez seria ordenado a pastor, ou talvez nunca seria, né? Porque a gente sabe né, talvez se eu fosse filho de um pastor, de alguém mais próximo, aí sim, eu como não tenho família nenhuma na Assembleia de Deus, não tenho família, não tenho parente, né? Meu pai e minha mãe não, né, não são crentes ainda, então eu não tenho, como diz aquele ditado, eu não tenho costa quente. Mas, desde que eu estava lá no mundo, Deus falou para mim. E Deus disse várias vezes, filho, talvez o homem ainda não reconheceu, mas lá no céu, tu é pastor. Mas aí precisava se cumprir, né? Aquilo que a irmã veio, trouxe uma palavra de conhecimento, né? Exatamente. E aí, então, o senhor passou pelo processo, né? E aí, é exatamente isso que o senhor vive hoje, a sua realidade. Né? Então, Deus lhe tira de uma linha de pensamento eclesiástico, né? Que é a Assembleia de Deus, e lhe coloca para trabalhar ali desta forma como o pastor Noé, como o senhor falou. Até para que se cumprisse, né, pastor? Eu entendo isso. Tudo tem um tempo, né, irmão? No coração de Deus, né, para a sua vida. É muito interessante isso, pastor. Muito interessante. E quais são, assim, pastor, hoje, assim, o senhor teve essas experiências com entorpecentes, teve essas experiências com essa vida toda que o senhor viveu antes de conhecer a Cristo, né? O senhor ainda, depois de um período, assim, teve que encarar dificuldades semelhantes com membros, com pessoas que o senhor conheceu, que o senhor evangelizou, que o senhor ajudou a desenvolver a fé? Pastor, algumas pessoas já passaram assim, né? Amigos, pessoas que a gente... Outros, graças a Deus, também, né? Mas hoje a maior a pessoa hoje que ainda eu convivo, que está nessa vida, que difícil de mudar, de tomar um propósito, é meu irmão, né? Meu irmão é um rapaz que já foi para a igreja, se converteu, né? Deus abençoou ele, honrou ele, né? Mas por algumas dificuldades, ele teve uma separação, decepcionou, e hoje ele luta com esse vício, né, da droga, e não conseguiu sair, né? A gente tenta. Então hoje a gente convive com esse problema, né? Entendi. Que não é fácil. E aí, o senhor foi ajudado lá, me lembro, né, que o senhor falou ali. O senhor foi... ok. Técnica aqui me avisando que eu estou falando longe do microfone. Isso aí, valeu. Então, eu vou corrigir aqui. E aí o senhor foi ajudado, né, por um pastor que ele buscava, que ele carregava, que ele incentivava, que fazia isso. Exatamente. O senhor passou por experiência assim também já, de ser essa pessoa que investe, que acredita, que sonha junto, o sonho do outro? Irmãos, dessa forma, assim, tipo assim, de uma pessoa que estava vivendo a mesma coisa que eu, não, né? Mas já tive pessoas que eu pude fazer isso vivendo outras situações, né? Outros casos, questões de casamento, né? Tive uma experiência com um grande amigo hoje que passou um período onde houve um problema no casamento, né? Houve uma traição, ele acabou se separando.
E aí a gente sabe que não é fácil. E aí o que eu fiz foi, né, ajudar ele, né? Qual foi o seu maior desafio depois que o senhor se tornou pastor? O maior desafio do seu ministério até agora? O maior desafio para mim hoje, Enquanto pastor, assim, na vida pastoral. para mim, pastor, para mim hoje o maior desafio é tu trabalhar com as pessoas. É mais difícil que lutar com o diabo. Porque o diabo na oração tu vai e vence, né? Mas as pessoas não é fácil. Então hoje, para mim, o maior desafio é tu conseguir entender, tu conseguir trabalhar, tu conseguir fazer com que as pessoas entendam, né, o Evangelho. Então hoje, para mim, pastor, essa é a maior dificuldade, sabe? Porque às vezes a pessoa que tu mais tu diz assim, não, esse aí eu vou. E aí quando tu vê, né, a gente já passou por situações, né? E eu acho que uma das situações que a gente faz a obra para Jesus, irmão. Porque se fosse para o homem, a gente parava, né? Igual disse o pastor para mim, disse, ó, pastor, se for para o homem, o senhor estaria lá cuidando do seu negócio, do seu trabalho e abandonava a igreja. Então a gente faz para o Senhor, mas a gente também é humano, né? Então a gente entende que não é fácil, irmão. E eu hoje, para mim, irmão, o maior desafio é trabalhar com as pessoas, né? Por quê? Porque cada pessoa pensa de um jeito, né? Cada pessoa tem uma forma e tu tem que saber lidar com isso, lidar com as pessoas, lidar às vezes com a ingratidão, né, das pessoas, né? A gente já teve experiência de pessoas que a gente foi lá, ajudou, ombreou e aí às vezes sai ainda falando mal de ti. Isso é bem comum, né? Isso é bem Hoje é comum na vida difícil. pastoral. A gente está sujeito a todo tipo de relacionamento dentro de uma congregação quando a gente está à frente de um trabalho, né, pastor? É bem complicado. Realmente, as pessoas elas é muito difícil se relacionar, porque são pessoas de várias culturas, de várias instruções, né, de vários níveis. E aí, quando a gente se depara, né, que o camarada chega na igreja, eu me coloco às vezes no lugar do pastor, sabe? Eu já dei muito problema para pastor, tá? Não é fácil. E aí eu me coloco no lugar dele hoje, quando eu sofro as consequências do pastoreio, ou melhor, as dificuldades do pastoreio. Eu me lembro de quando eu era menino e como eu dei trabalho para o meu pastor na época, entendeu? Eu vinha cheio de sarna, né? Cheio de droga na cabeça ainda, se limpando de tudo, né? Uma vida desgraçada ainda na adolescência, né? Passando por diversos níveis de violência, sexual, física, emocional, tudo. Aí tu vem para a igreja cheio de mania, cheio de sarna. Tu vai dar problema, né? Não é fácil, irmão. Eu, graças a Deus, mesmo com todo esse passado, eu como disse, eu me concretizo uma pessoa, acho que não me vejo assim, olha, não por ser eu, né? Uhum. Mas eu, graças a Deus, eu acredito que se eu conversar com os pastores que Que já te me discipularam? pastorearam, Uhum. acho que eu não dei muito trabalho para eles. Pois é, Que eu o caso de sempre, caso. graças a Deus, consegui ser neutro, não ficava lá incomodando. Ah, pastor, Eu essa incomodava os situação. homens. Meu Deus. Ah, pastor, eu queria oportunidade. Ah, pastor, graças a Deus eu sempre tive assim esse Cuidado aí. saber Uhum. de trabalhar com o pastor. Então, graças a Deus, irmão, pastor, eu como eu digo assim, ó, eu saí da Assembleia de Deus e não tenho que falar da igreja, Isso aí. né? Pastor lá Foi um tempo, né, pastor? era uma bênção. Deu. Meu pastor foi uma bênção para mim. Eu sempre digo para qualquer pessoa, pastor que trabalhava hoje comigo, na época, né, que era o pastor Edir, era um homem de Deus. Para mim, eu não tenho que falar dele. O cara que me honrou, me ajudou, me estendeu a mão, sempre me proporcionou oportunidade. Então, né, como eu falei para ele no dia que eu saí, eu disse, pastor, eu só vou desenvolver a visão que Deus me chamou para desenvolver e está tudo certo. Então, Hoje o senhor é bênção. casado, né? Sim, sim.
Aí conheceu a esposa na igreja? Não, 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 não. antes. Fora da igreja. Ah, entendi. Fora da igreja. Mas aí estão casados já há quanto tempo? Hoje nós estamos já, acho que uns 12 anos por aí. É? 10 anos. Aí 12 quando anos. foi, então? 10 Tu anos, conheceu mais ela ou um pouquinho menos. antes de ter um encontro com É Jesus. que quando eu fui para a igreja, pastor, eu fiquei um período, mais ou menos uns 3, 4 anos, e depois eu me afastei da igreja. Uhum. Eu tive um período afastado da Ah, igreja, entendi. de mais ou menos uns 2, 3 anos. Então, nesse período que eu me afastei, né, eu conheci ela. Entendi. Então, a gente se conheceu, depois eu retornei para a igreja e ela foi comigo. Que legal. Aí foi, passou 2 anos, ela se batizou e hoje está aí. Ô, pastor, como... Pastor, desculpa, mas teve uma dúvida lá no início que eu fiquei, e daí como o papo foi fluindo, eu acabei não fazendo a pergunta. Uma vez eu ouvi de um pastor uma frase que até hoje eu acho muito icônica, que é: nem sempre a nossa igreja é a que está mais próxima de nossa casa, mas sim a que está mais próxima da nossa Bíblia. O senhor disse que mora em Nova Santa Rita, né? Então, como o senhor veio para Canoas e por que Canoas? Como iniciou tudo isso? É que assim, irmão, eu sempre morei em Canoas, né? Então, sempre morei em Canoas. Mas, quando eu estava ainda na Assembleia, né? Eu tive um sentimento, né? E Deus falou no meu coração para mim ir a Santa Rita. Então, fui congregar. Eu nunca morei em Santa Rita, mas morei sempre em Canoas, né? Inclusive, hoje eu já estou trabalhando para ir morar em Santa Rita, né? Mas legal. ainda não moro lá. Então, eu fui congregar em Santa Rita, né? Na Assembleia de Deus, e depois a gente saiu e estamos lá trabalhando. E é um mistério, irmão, porque nós já tentamos iniciar trabalhos em Canoas e não dá certo. É uma coisa que... Eu errei a lógica das cidades, então. O senhor mora em Canoas e congrega em Nova Isso, Santa isso aí. Rita. Então, eu, por morar em Canoas, a gente já tentou assim iniciar trabalho em Canoas e nunca deu certo. Tu vê. E lá tá fluindo. E Claro. graças a Deus lá Graças tá uma a Deus. benção. Pastor, aí, como é que foi esse negócio, assim, o senhor, quando teve lá o encontro com Jesus e tal, eu fiquei muito contente em ouvir o seu relato em relação à irmã lá, que ele trouxe uma palavra de conhecimento, lá em Maringá. Como é que foi esse processo todo lá? O senhor estava lá sem perspectiva de vida, né? Somente vivendo por viver, por assim dizer, né? E aí daqui a pouco o senhor se torna pastor e aí daqui a pouco o senhor se torna empresário. Ou antes, né, de ser pastor, o senhor se tornou empresário. Como é que foi essa transição, assim, pastor? Daquele menino lá que vivia por viver, se aventurando, para se tornar um empresário. Isso aí é só Jesus, né? Então, assim, eu lá foi só por Deus mesmo. Não tinha mais saída, né? Uhum. Envolvido no crime, em muita coisa errada, né? Pessoas já juradas de morte. Então, tive experiência de cara chegar do meu lado com a arma na mão e dizer: é ele, vão matar ele, é ele, é ele. E eu saber que era eu. Uhum. E o outro olhar e dizer: não, não é ele, não é ele. Então, assim, só por Deus, né? Então, hoje, o fato de eu estar aqui é um milagre. Não tem outra explicação. E a gente recebeu aquela palavra, aquela profecia. E o tempo se passou, tudo se cumpriu, né? Claro que existiu um tempo, né? Sim, sim. Hoje, eu reconciliei uma pessoa na nossa igreja faz ou menos uns 15 dias. E essa pessoa, irmão, ela foi a pessoa que me abriu espaço. E eu contei esse testemunho lá na igreja. Hoje eu tenho minha empresa, eu tenho loja em Canoas, tenho loja em Nova Santa Rita, né? Deus tem nos abençoado. Mas eu sempre digo para as pessoas: irmãos, tudo tem um início, né? Quando eu me converti, fui para a igreja, eu juntei papelão, irmão. Tá entendendo? Então, e aí essa irmã vai estar aqui hoje no culto. Que legal. Né? Ela foi uma pessoa que, quando eu fui para a igreja, ela me abraçou, me ajudou.
Eles Bênção, eram empresários, né, na época. Depois eles tiveram uns problemas. No entanto, que ela estava afastada. E hoje ela mora em Santa Rita, Nova Santa Rita. E ela foi lá para a minha igreja. E a gente recebeu, está lá, firme com Que Jesus. maravilha. A filha reconciliou também. E essa irmã, na época, ela era empresária, é até hoje. E ela e o esposo, né? Eu era um jovem, começando a ir para a igreja. Mas eu sempre gostei de venda. E aí um dia nós estávamos lá em Porto Alegre, né? Lá no centro de Porto Alegre, no mercado público. E eu disse para ela assim, eu digo, olha, tem aqui esses guardanapos, né? Pano de prata. Pano de né? prato. Eu disse, se eu pegasse um fardo desse aqui, eu vendia tudo. Brinquei com ela. E ela disse, então pega aí que eu vou comprar para ti. Eu não tinha nada, irmão. Tinha R$ 1 no bolso. E ela disse para mim, não, então eu vou comprar para ti. E ela comprou. E me deu aquele fardo. Cheguei em casa e saí, irmão. Peguei minha bicicleta e saí. Fui vendi tudo aquele pano de prata. Olha aí. No outro dia eu fui lá e disse para ela, olha aqui, ó, tá aqui o dinheiro do pano de prata. Olha só. E aí, a partir dali, irmão, ela me chamou e disse, Éder, eu tenho um amigo meu que vende roupa, camiseta, assim, assim. Quem sabe tu não quer vender, tu tenho dom pro negócio. Eu disse, não, então vamos lá. Foi lá, mas eu não tinha dinheiro. Daí eu fui entregar o dinheiro dos panos de prata e disse, não, pode ficar para ti. Fui lá e ela comprou para mim 10 camisetas e 10 baby look. De mulher e de homem. Uhum. E eu disse, mas eu não tenho dinheiro. Eu disse, não, pode, eu vou comprar. E paguei, escolhi e saí vender, irmão. No outro dia eu tinha vendido tudo. Olha aí, rapaz. E aí fui lá coisa. devolver o valor para ela. Ela disse, não, Éder, esse é o início da Que tua vida. legal, irmão. Como é legal investir nas pessoas, né, pastor? E aquilo ali, irmão, isso eu testemunhei com ela lá, né? Hoje, Que legal. um dia ela entrou numa loja minha, graças a Deus a gente tem uma loja grande, assim, né, de expressão. E aí ela olhando para mim, eu disse para ela, eu disse, hoje tu olhar tudo isso aqui, é porque lá atrás teve uma semente tua. Que legal, rapaz. Tudo começou com um pano de prato ofertado. Exatamente. E aí ali eu comecei trabalhando na rua, botava a mochila na bicicleta e ia Mas vender. nada é fácil, né, pastor? Não. Hoje as pessoas querem facilidade, né? Nada é fácil. Então, Tudo tem uma história, ele irmão. vê hoje, assim, empresário numa das áreas que mais cresce no país, que é a área de pet shop. Não sei se eu já havia falado aqui, eu não me lembro. Na área de cuidado com animais. É uma das áreas mais rentáveis hoje, né? Que mais cresce no país hoje. É. Né? Sem falar de alimento, né? De alimento é estabilizada, mas nesse comércio, assim... E aí o senhor olha para trás e vê tudo isso que foi a partir de um pano de prato. Ok, o senhor conta isso num culto, a pessoa diz, pá, que legal, então vou lá, né? Vou fazer, vou atrás, mas não sabe das dificuldades que foi tudo isso, né, pastor? Não, mano. E aí nisso tudo a gente iniciou, foi um processo, né? Fui trabalhando, vendendo. Eu vendia de bicicleta. Tinha uma caixinha atrás, eu saía vendendo. E Que assim coisa. fui vendendo roupa, depois montei a loja e depois foi indo. Eu nunca fui um bom vendedor, sabe? Eu costumo dizer que eu fui o pior traficante que existiu, né? Porque eu não conseguia vender nem cocaína, né? De tão ruim que eu era. De tão ruim, porque eu bicho ruim para vender alguma coisa. Mas eu me lembro que no primeiro processo de recuperação, antes de arrumar um trabalho fixo, eu estava assistindo um programa de TV, desses programas semanais de TV, assim. Eu estava em casa e tal, daí liguei a TV e estava uma mulher ensinando uma receita de um bolinho chamado muffins. Não sei se você ouviu, já comeu esse bolinho. É um bolinho simples de se fazer, bem gostosinho, de repente, do sabor que tu coloca ali, né? Aí eu peguei aquela receita. Eu sempre fui bom de cozinha, porque eu era o mais velho de 7 irmãos, né? Então eu sempre tive que aprender a cozinhar, né? Então eu tinha facilidade para cozinhar. E aí eu fiz uma porção de bolinhos daqueles, botei numa caixa e saí vendendo na avenida na cidade, de comércio em comércio. Muito ruim para vender, né? Eu não tenho a aptidão de venda. Então eu voltava para casa um pouco frustrado, assim, às vezes que eu não conseguia vender nem a metade daquilo que eu havia produzido. Outras vezes vendia, outras vezes não. Mas tudo foi um começo, né, pastor? Tudo foi um começo para a gente aprender, para a gente... Tudo na vida tem um começo, né, irmão? Não adianta. Hoje a gente está ali, mas tudo tem uma história, né?
Tá bom. Pastor Éder Oliveira, um prazer conversar com o senhor aqui. Fui muito edificado com o seu testemunho, com o seu início de fé aí, seu início da vida profissional. Isso é muito edificante, as pessoas precisam ouvir testemunhos como esses para entender que nada é fácil e que a gente precisa lutar para conquistar e não perder algumas oportunidades que Deus nos dá. É isso aí. Eu fiquei muito tocado com isso. O senhor recebeu ali, né, uma oferta de Deus para a sua vida por meio de uma irmã que foi tocada e hoje o senhor se tornou empresário a partir de uma semente que foi plantada lá atrás. Matheus? Mas vamos à pergunta clássica, né? Isso, para a gente se encaminhar para o final aqui. O que o senhor diria hoje para alguém que está desanimado, que não conhece o amor de Jesus? O que você diria para essa pessoa? Primeira coisa, irmão, para a pessoa que ela não serve a Jesus, é entregar a vida para o Senhor, né? E para aquele que já entregou a vida, mas ainda está num processo de luta, de dificuldade, porque eu sempre digo assim, Deus ele vai te fazer uma promessa, mas Ele não vai te dizer o caminho até chegar lá. Porque se Jesus nos falasse, irmão, todas as dificuldades que nós iríamos enfrentar, talvez nós abandonava no primeiro dia. Abandonava, né? Então eu digo sempre, irmão, nós não devemos desanimar, temos que seguir firme adiante, esperando o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, né? Que Deus ele vai conduzir as coisas, né? Como disse para os irmãos aqui, Deus fez promessa, pastor, mas se cumpriu no outro dia. Não, irmão, demorou tempo, anos, muitas dificuldades, muitos problemas. Hoje a gente passa por dificuldades, né? Às vezes Deus vai lá, levanta um profeta, eu vou abençoar, eu vou fazer, e vou te abençoar, vou prosperar a tua vida, e tu está numa prova financeira terrível. É bem isso. Né? E aí tu olha e diz, meu Deus, como isso vai acontecer? Mas o que a gente não pode perder, irmão, é a fé em Jesus. E entender que tudo nessa terra é passageiro. Tudo, tudo. Hoje nós vivemos um tempo que o povo está muito apegado, né? Apegado na terra, nos princípios, nas comodidades, em tudo aquilo que é físico, né? O carro bom, a casa boa, isso, né? E a Bíblia diz que nós estamos vivendo hoje, né? Pelos sinais, eu acredito que já nos últimos dias da igreja aqui, né? Porque os acontecimentos estão aí, irmão. Amém. Pastor, hoje nós conversamos então aqui, meus irmãos, com o pastor Éder Oliveira, que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Santa Rita. Nova Santa Rita. Acertei. Não, errei ainda de novo. Nova Santa Rita. Eu demorei para acertar esse nome aí. Pastor, suas considerações finais, por favor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, privilégio, e que tudo isso seja de edificação, né, para as pessoas, para o pai, para a mãe que talvez tenha um filho, né, que está numa vida terrível, mas crendo em Jesus, tudo vai ser bênção. Amém. Obrigado por tudo aí, pela oportunidade, que Deus abençoe a vocês aí. O prazer foi nosso em recebê-lo aqui, pastor. E aqueles irmãos que queiram acompanhar também, vai ter uma ministração do pastor, que vai ministrar aqui hoje à noite, no nosso culto campeiro, vai estar disponível também no YouTube. Né? Então, o link vai estar abaixo aí. Isso, legal. Tá bom. Queridos, Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Na paz de Jesus.